Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando nossa aula hoje falando sobre o texto poético. Nós vamos dar prosseguimento à nossa aula e fazer a oposição ao texto em prosa. Um texto em prosa que é organizado em forma de parágrafos e linhas e o texto poético em verso e estrofe. A primeira diferença entre os dois tipos de texto é visual. Você consegue ver que o texto poético, as linhas, que são chamadas de versos, são menores. Existe uma contagem de sílabas, que são chamadas as sílabas poéticas. Nós temos rima, nós temos palavras, vocabulários arcaicos ou vocabulários desconhecidos, mesmo que sejam atuais, desconhecidos por nós. Exige que o leitor, o candidato, tenha bastante sensibilidade na hora de interpretar esse texto, de ter um conhecimento de mundo para fazer inferências acerca desse texto, ok? Então, é bastante coisa para que você observe dentro de uma prova que aborde um texto poético. É importante que você conheça a classificação da poesia, a classificação dos versos e das estrofes. É claro que não é aquela classificação profunda, mas é interessante que você saiba como se organiza um texto em verso e estrofe, para que você consiga interpretar com exatidão, aliás, para que te ajude a interpretar com exatidão aquela poesia que com certeza poderá cair na sua prova, tá bom? A URCA já cobrou esses elementos dentro de prova, mas não é como ela cobrou uma prova que você pode conferir no final da sua apostila, que eu coloquei o acervo de provas da banca URCA, beleza? Então, como a gente disse que o texto poético, ele se organiza em versos e estrofes. Os versos podem ser chamados de regulares. Regulares é um recurso visual. Você observa mais ou menos o tamanho da poesia. Geralmente eu tenho poesias que o primeiro verso é desse tamanho, o segundo é desse tamanho. Ou seja, quando os versos possuem tamanhos diferentes, aí você tem que ver mais ou menos iguais, eu tenho um verso regular. Você dá para até associar, gente. Verso regular são versos que possuem mais ou menos o mesmo tamanho. Se ele apresentar uma discrepância muito grande, por exemplo, o primeiro verso tenha 5 palavras e o segundo tenha 10 palavras, nós temos uma discrepância grande aí. Aí eu vou ter um verso irregular ou versos chamados de livres. Pensa comigo. Um verso livre é aquele verso que não tem obrigação de contagem de sílaba poética, de métrica. Os poetas usam uma métrica de sílabas poéticas. Por exemplo, o primeiro verso tem a mesma quantidade de sílabas poéticas do segundo. É claro que eu não vou trabalhar aqui a contagem de sílabas poéticas, que é diferente da separação de sílabas comum, tá? Eu não vou trabalhar isso aqui não, porque exige rima e também não cai na sua prova, tá bom? Saiba apenas o que é um verso regular, mais ou menos o mesmo tamanho, tá? Pode passar um pouquinho o tamanho, continuar sendo classificado como verso regular. Um verso irregular, o verso livre, é aquele que a discrepância é grande. Falei aqui também dos versos livres, que também pode ser chamado de irregulares, beleza? Já os versos brancos são versos que não possuem rima, ou seja, um verso regular pode ser chamado de branco, pode não ter rima, mas geralmente um verso regular ele obedece a uma contagem de sílabas poéticas. Geralmente um verso regular tem rima, porque não adiantaria para o poeta fazer uma metrificação poética e não rimar. Geralmente, eu ainda não vi nenhum verso, nenhuma estrofe regular, nenhum verso regular que não tenha rima. Eu ainda não conheço, mas pode existir verso regular e branco e verso livre branco.
Geralmente os versos irregulares são brancos. O que quer dizer versos brancos? São aqueles versos que não possuem rima. É isso que você precisa saber para a sua prova, candidato. Não aprofunde esse conceito, porque pelo menos na prova da URCA você não vai ter essa cobrança, tá bom? Já as estrofes possuem nomes pela quantidade de versos de cada um. Por exemplo, uma estrofe de apenas um verso é monóstico, 2 versos dístico, uma estrofe de 3 versos é terceto, de 4 versos quarteto ou quadra, quintilha, sextilha e por aí vai. O que você não deve esquecer são essas duas classificações aqui, terceto e quarteto, porque geralmente a URCA quando usa uma poesia, geralmente ela pode colocar uma outra estrutura, ela coloca um soneto. O que é um soneto? É um texto poético que tem 2 quadras, 2 de 4 e 2 de 3. Ou seja, eu tenho 2 quadras, 2 quartetos e 2 tercetos no soneto. E aqui é o tipo de texto mais comum de cair em prova, o tipo de texto poético mais comum que tem na nossa literatura. É o soneto. Então, o soneto 2 de 4, 2 de 3 e as rimas geralmente são emparelhadas. O que quer dizer rimas emparelhadas? Vamos observar agora que eu vou falar sobre as rimas. As rimas eu posso rimar o primeiro verso com o terceiro, o segundo com o quarto, o primeiro com o segundo, o terceiro com o quarto, ou o primeiro com o quarto, segundo e terceiro. É isso aí. A gente chama isso de rimas alternadas, em que eu rimo o primeiro e o terceiro, o segundo e o quarto, né? 1, 3, pulei o 2, 2 e 4, pulei o 3. Isso se chama rimas alternadas. Dá para você já fazer a acepção. Já rimas opostas, eu rimo o 1 com o 4 e o 2 com o 3. Beleza? Nas rimas emparelhadas, como você já pode deduzir, eu tenho 1, 2, que é emparelhada, 3 e 4. Conceito bem básico. Quando a gente está fazendo a contagem dessas rimas aqui, geralmente a gente usa o A, o B, essas duas letras aqui, para fazer a contagem de sílabas poéticas. Beleza? O que você precisa para a prova da URCA é isso aqui. Não vai aprofundar porque você tem conteúdo demais para estudar. Isso aqui já dá conta de uma interpretação de um texto poético. Beleza? A não ser que você vá prestar uma prova para professor de português. Aí você precisa aprofundar, tá bom? Figuras de linguagem não é parte da estrutura, não é parte da classificação de um texto poético, mas as figuras de linguagem são imprescindíveis para a interpretação de um texto poético. É quase inexistente não ter. Quase inexistente não ter. Olha que viagem eu fiz aqui. É quase impossível não haver uma figura de linguagem dentro de um texto poético. Portanto, se cair um texto poético na sua prova URCA, pode ter certeza, ela vai explorar uma figura de linguagem, metáfora, comparação, símile, catacrese, eu tenho a antítese, eu tenho um paradoxo. Você ter a noção de pelo menos umas 10 figuras de linguagem é muito importante para que você interprete. Ah, professor, não está no meu edital figuras de linguagem. A banca pode incluir figuras de linguagem dentro do aspecto de interpretação de texto. Os vícios de linguagem, ambiguidade, cacofonia, barbarismo, o eco, também ela pode colocar lá nos aspectos de interpretação de texto. Se tem texto poético, pode ter certeza, a banca cobra figura de linguagem. Todos esses conceitos que nós vimos agora, vamos aplicar na prática, trabalhando na poesia. Coloquei 2 trechos aqui, um trecho do Machado de Assis, que se chama Relíquia Íntima, e Desencanto, de Manuel Bandeira. Visualmente, você já pode perceber, pelo texto de forma centralizada, eu centralizei aqui no quadro para você ter essa ideia,
E você pode observar que eu tenho uma quadra ou um quarteto, porque tem 4 versos. Lembre-se que eu não posso chamar isso aqui de linha, chamo de verso. Isso aqui não posso chamar de parágrafo, e sim de estrofe. Observe, tanto no material de vocês como aqui, que tem uma diferençazinha, nós temos versos que são chamados de regulares. Por que eu estou chamando esses versos de regulares? Ambos os dois possuem versos regulares, porque eles são mais ou menos do mesmo tamanho. Claro que para ser chamado de regular quer dizer que é a mesma quantidade de sílabas poéticas. Mas para ter a mesma quantidade de sílabas poéticas precisa ter quase o mesmo tamanho, tá? Vai por mim, pega essa dica aí. Vamos partir para a parte prática, classificação mesmo dessa poesia. Vamos verificar o tipo de rima, já que a gente chamou de regulares. Veja, ilustríssimo caro e velho amigo. A palavra amigo rima com contigo. Urgente rima com corrente. Nós temos aqui rimas que são chamadas de rimas opostas. Por que são rimas opostas nessa primeira? O primeiro rima com o quarto, contigo e amigo, e o B com C. O segundo, B com C não, B com B, o segundo com o terceiro. Essas marcações de A e B é uma forma que os poetas usam para medir a quantidade de sílabas a quantidade de rimas que tem em uma estrofe. Na verdade, não é a palavra inteira, amigo, que rima, é somente a palavra, nesse caso, igo. É isso que se chama de sílaba poética, de sílaba que rima. Se eu fosse separar a sílaba poética, era igo e igo, mas eu não vou fazer isso não, vou grifar a palavra inteira. Beleza? Verso regular, quase o mesmo tamanho, rimas opostas, porque a primeira com a quarta, a segunda com a terceira, é isso. Outro aspecto, e esse realmente é cobrado pela banca Urca, se ela cobrar uma poesia, é a interpretação. Veja que eu tenho o nome Relíquia Íntima. Comece a interpretar o título. Geralmente, quando ela coloca um texto poético, ela pergunta a interpretação do título em relação ao texto. Aqui não tem como eu fazer a acepção do título com o texto, porque eu não tenho o soneto completo. Eu só tenho a primeira estrofe, que é um quarteto, tá? Então, mas fique atento ao título. Relíquia íntima é algo precioso e que é íntimo meu. Eu interpretei o que é relíquia. Se você não sabe o que a palavra significa, e isso é um problema para um texto poético, tá? Esse texto possui arcaísmos. Preste atenção nesse nome, que são palavras que caíram em desuso, palavras antigas. Ilustríssimo é um arcaísmo, essa forma de tratamento a gente não usa hoje, a não ser em textos oficiais. Caro e velho amigo, nós temos o uso da segunda pessoa, saberás tu, né? O uso da segunda pessoa, que também é considerado um arcaísmo, porque a gente não usa, né? Na quinta-feira, 9 do corrente, essa expressão também pode ser considerada um arcaísmo, 9 do corrente. O que quer dizer 9 do corrente? 9 do atual mês em vez de corrente. Isso também pode ser considerado um arcaísmo, ok? Nós temos figuras de linguagem aqui. Caro e velho amigo, que é um vocativo. Um vocativo nas figuras de linguagem são chamadas de apóstrofe. Lembre-se bem que se eu tiver um vocativo, eu tenho um apóstrofe, que todo vocativo é um apóstrofe. O tu não aparece aqui, nós temos uma elipse, a omissão de um termo. Na quinta-feira, 9 do corrente mês, eu tenho aqui um elipse também, né? Outra elipse aí. Preciso, aqui também tem outra elipse, que é o eu preciso falar contigo. Nós temos também uma outra figura que se caracteriza pela inversão sintática dos termos.
na quinta-feira. Quinta-feira é um adjunto adverbial de tempo. Pela ordem direta sintática que eu tenho sujeito, verbo, complemento, a gente vai ver isso em pontuação. Esse elemento deveria vir no final do trecho. Como eu antecipei, eu desloquei um termo. E isso caracteriza uma figura de linguagem chamada hipérbato. Hipérbato não é hipérbole, viu? É hipérbato. É quando eu desloco um trecho da sua ordem natural. Tá bom? Outra coisa que você precisa verificar na URCA é a fluência dos versos. Por exemplo, esse verso só tem uma pausa forte, que é um ponto final. Ou seja, esse texto é fluente. Olha esse nome que já caiu na URCA. Verso fluente, que ele começa no primeiro e continua e se encerra apenas no último. Aqui eu não tenho um truncamento. O que é truncamento linguístico? É quando existem muitas pausas fortes. Ele começa um verso, pausa. Começa o verso, pausa. Ou cada verso tem uma pausa forte. Ou o primeiro termina com o segundo. Pode ser considerado um truncamento porque esse texto não flui, ele para demais. Isso que é um truncamento. Eu não vejo como linguagem hermética. Esse nome aparece na URCA. Hermético, que é um texto hermético. Hermético é um texto com palavras difíceis. Pode cair, viu? Pode cair palavras herméticas de difíceis elementos. Rebuscamento pode cair na prova, esses não. Rebuscado é um texto que não necessariamente tem palavras difíceis. É a organização desse texto que deixa difícil a compreensão. Por exemplo, o hino nacional. Ele é hermético, tem palavras difíceis lá e é rebuscado, porque ele desloca muitos termos. Não é fluente, é toda rebuscada. Um texto com linguagem difícil pode ser chamado também de rebuscado. Por exemplo, na palavra inexorável, aqui é um X, mas é com som de Z, inexorável. Essa palavra que quer dizer imbatível, né? Implacável. Inexorável é uma palavra que eu não utilizo no dia a dia. Ela pode ser considerada uma palavra hermética e a banca poderá pedir que você troque essa palavra por uma palavra sinônima. Aí lascou-se. Se você não sabe o que é a palavra inexorável, nem como se pronuncia, que você está pronunciando inexorável, mas é inexorável, que é um som de Z, quanto menos o significado dessa palavra. Toma bastante cuidado com arcaísmos, truncamento linguístico, hermetismo, rebuscamento. Eu já te expliquei tudo, tá? Então não tem desculpa para responder daqui a pouco essa prova terrível que eu vou dar para vocês, mas aí é um problema de vocês. Vamos lá para o texto e o sentido. O que é que esse trecho está dizendo? Ilustríssimo caro e velho amigo. Olha, ele está se dirigindo ao amigo de forma muito culta. Será que ele é amigo mesmo? Ou está querendo um favor desse amigo? Pode ser. Saberás que por um motivo urgente, algum problema que ele tem, na quinta-feira do mês corrente preciso muito falar contigo. Será que ele vai pedir dinheiro? Ou seja, esse texto ele está se dirigindo ao amigo com bastante formalidade porque precisa de alguma coisa dele. Só isso que está dizendo. Vamos ver no texto do Manuel Bandeira que se chama Desencanto. Está triste. Olha o título do texto, né, gente? Desencanto. Eu faço versos como quem chora. Nossa Senhora. Ele faz versos só quando está triste. De desalento, de desencanto, de solidão. Fecha o meu livro agora. Será que ele está querendo se matar aqui? Fecha o meu livro agora, ou seja, a vida dele se acaba agora diante de tanta tristeza? Eu posso chamar isso aqui de eufemismo. É uma interpretação minha. Há um eufemismo porque fecha o meu livro no lugar de morrer. Fecha o meu livro
se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Eu vou morrer agora se não tem nenhum motivo para chorar tanto. Ok? Então o cara está muito triste aqui. Vamos ver aqui. Tem o eufemismo. Eu faço versos como quem chora. Como quem chora, eu tenho aqui uma símile ou uma comparação, outra figura de linguagem. De desalento, de solidão. Fecha o meu livro agora. Se por agora não tens motivo. Caso, se não, aqui é um adjunto adverbial de causa não, condição, né? Se por agora não tem. O meu livro vai fechar agora se não tens motivo de pranto. Eu tenho o hipérbato aqui, que é a inversão sintática. Tem aqui, eu faço versos como quem chora, de desalento e solidão. Fecha o meu livro fecha agora, se por agora não tens tu. Aqui eu também tenho uma elipse. Você tem que estar craque fazendo tudo isso aqui. Procurar as figuras de linguagem, verificar as linguagens difíceis, herméticas. Decore esse nome aqui, o hermetismo. Desalento pode ser um hermetismo. A gente não usa muito essa palavra. O texto não é tão truncado. Eu tenho essa pausa forte aqui, começa aqui, termina aqui, começa aqui, termina aqui. Isso não pode ser considerado um texto truncado, tá? Ele flui, só faz mais pausas do que o anterior, tá? E a linguagem não é tão rebuscada. Eu não achei a linguagem rebuscada, achei simples. Simples não, mediana, vamos dizer, linguagem mediana. Não é isso? Vamos observar que aqui são versos regulares, porque elas possuem mais ou menos o mesmo tamanho. Que tipo de rimas eu tenho aqui? Chora, rima com agora, canto com pranto. Eu tenho A, chora A, B e B. Eu tenho rimas o que, gente? Aqui, como é que eu vou chamar esse tipo de rima? Rimas são alternadas. O primeiro com o terceiro, o segundo com o quarto. Rimas alternadas. Ok? Então, fiz a análise dessas duas estrofes para vocês. Exploramos tudo o que foi possível ser explorado nesse item. Vamos passar agora para a próxima interpretação. Observem esse texto Quadrilha do Carlos Drummond de Andrade. Primeira coisa que eu posso observar sobre esse texto, que eu tenho apenas duas estrofes, é que eu tenho um terceto e um quarteto. Observe também que aí eu tenho versos totalmente irregulares. São irregulares porque olha o tamanho do primeiro com o segundo verso. Olha o segundo verso com o terceiro verso do primeiro terceto. Olha o tamanho. São versos irregulares. Esses versos também podem ser considerados de versos brancos porque eles não possuem rima. Raimundo não rima nem com Lili, nem com ninguém, nem com convento, nem com tia. Não há rima dentro desse poema. São versos livres ou irregulares e versos brancos. Mas aqui a gente vai analisar a carga semântica dele, tá? Eu preciso de bastante sensibilidade, gente, e bastante inferência. Quando eu li esse texto, Quadrilha, eu li na minha infância e estou relendo agora para preparar essa aula para vocês, eu posso ter várias visões acerca dessa poesia. Tudo que eu estou falando aqui agora, que eu vou falar sobre esse texto, são denotações minhas, são sensibilidades minhas, são visões minhas que ao longo de minha formação eu fui adquirindo. Ah, Vitor, eu não vi isso, mas você pode ver outras coisas as quais eu não vi, porque cada pessoa teve uma vivência diferente, O meu poder de percepção dentro de uma poesia é ilimitado e subjetivo. Por isso que é arriscado a banca cobrar essas questões, porque são pensamentos subjetivos. A banca respeita mais ou menos esse limite. Deixa eu ler para vocês aqui, João amava Teresa, que amava Raimundo.
Olha, João amava Teresa e Teresa amava Raimundo. Eu não tenho reciprocidade aí não. Raimundo amava Maria, que Maria não amava Raimundo, mas amava Joaquim. Joaquim amava Lili, que Lili não amava Joaquim, que não amava ninguém. Lili não amava ninguém. Então, um amando o outro, essa quadrilha de um passando para o outro, eu imagino aqui uma cantiga de roda, veja a sonoridade desse texto. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Esse texto tem uma sonoridade. Eu tive a sensibilidade para perceber esse vai e vem como uma dança de uma quadrilha, que reflete o título do texto. Me remete também à infância, né? Eu gosto de fulano, eu namoro na minha mente, esses namoros juvenis lá que eu tive, né? Que nós tivemos, todo mundo tem esses namoros juvenis. Eu lembro dessa questão de não haver reciprocidade, um ama o outro, o outro não ama. Eu guardo em mim essas questões. Desse primeiro terceto, quando eu vou para o quarto, para o quarteto, para a próxima estrofe, eu já vejo uma diferença, eu já vejo um destino, eu já vejo uma vida adulta. João foi para os Estados Unidos. Olha, eu já vi que cada um teve um destino. Eu vejo que houve um lapso temporal, embora não consiga provar, mas eu vejo que eles já estão adultos. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Essa não casou. Lembre que Teresa amava Raimundo, Raimundo não quis, né? Foi para o convento, Raimundo morreu de desastre, teve um triste fim. Maria ficou para a tia, não casou, né? Isso não quer dizer que seja ruim. Joaquim suicidou-se, isso foi uma fatalidade. E Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha aparecido na história. Quando eu vejo esse J. Pinto Fernandes, eu interpretei isso como a imprevisibilidade da vida. Quando a gente é criança, do primeiro terceiro, a gente pensa que o nosso mundo será aquele, que nós não vamos sair daquele mundo, não vamos encontrar novas pessoas, mas o mundo dá voltas. J. Pinto Fernandes é a prova dessa volta que o mundo deu, né? Eu interpretei dessa forma, aí é a imprevisibilidade. Você veja também que quando a gente é criança, a gente não prevê coisas ruins para o nosso futuro. Veja aí, temos duas tragédias, Joaquim suicidou e Raimundo morreu de desastre. Entrar para um convento não quer dizer que seja ruim, pode ser um desejo dela, nem ficar para a tia, também pode ser uma preferência dela. Aparentemente, a única pessoa que se deu bem aí foi João. Isso também não quer dizer que ir para os Estados Unidos seja necessariamente uma coisa boa. Nós tivemos o destino de cada um. Vitor, como é que você interpretou isso desse jeito? Bom, eu usei os meus conceitos, o meu modo de vida. Qual foi o seu? Tente interpretar esse texto ou outros textos e tenha a sua visão. Agora, cara, você tem que treinar. Pega uma poesia qualquer aí, tenta interpretar, tenta se sensibilizar. Agora você tem que treinar. Nessa atividade que você fez uma pausa para a leitura, você fez toda essa atividade e agora veio conferir a resposta. Nós temos aqui uma estrofe, nós temos um quarteto que é regular do Ferreira Goulart. Rimou aí, né? Olha, apesar do primeiro ser um pouquinho diferente do segundo, eles mantêm mais ou menos o mesmo tamanho. Por isso que eu chamei de versos aqui, gente, versos regulares. Também regulares são versos que rimam, logo eu não tenho versos brancos aqui. Qual é aqui a rima? Noturno rima com soturno, solidão rima com canção. Eu tenho rimas aqui emparelhadas. Tenho rimas emparelhadas. O que é que vai mais explorar aqui? São versos regulares, emparelhadas. Vagueio campos noturnos. Vamos verificar a linguagem aqui. Vagueio campos noturnos, muros soturnos. Eu tenho arcaísmos aqui. Soturno,
tem soturno. Tem uma linguagem, eu posso considerar até uma linguagem rebuscada. Posso chamar de texto hermético também. Vitor, por que hermético? Não é bem uma linguagem difícil, só que a forma como ele disse, o método que ele utilizou para transferir essa informação é um pouco complicado. Ele vagueia em campos, em coisas noturnas, muros soturnos. O que quer dizer a palavra soturno? Triste. Então ele vagueia nesses lugares noturnos, tristes, que são paredes de solidão. Eu tenho aqui uma metáfora. É como se fosse uma parede de solidão, mas é uma metáfora, tá? Eu tenho também a elipse, eu vagueio. Vagueio campos noturnos, muros soturnos, paredes de solidão sufocam minha canção. A parede é o sujeito, verbo sufocar, eu não tenho inversão aqui não, né? Então tenho essas duas aqui. As paredes de solidão sufoca a canção. Eu tenho aqui uma personificação em que eu tenho uma parede sufocando a canção. Eu atribuo características humanas a um ser que não é humano. Não é verdade? É isso. Por hora. Aí vamos ver o que está pedindo aqui. Ó. Na letra A. Há rimas emparelhadas? A. Verdade. A letra A. Verdadeira. Há um terceto com versos regulares? Não. Não há um terceto. Aqui é um quarteto. Então a letra B está falsa. Na letra C. A linguagem rebuscada? Eu considero que sim. Hermética. Truncada não, ela não é truncada, ela flui. Vagueio campos noturnos, muros soturnos. Parou. Paredes de solidão sufoca minha canção. Aqui é um texto fluente, não há pausas fortes, não há vírgulas, não há elementos que pausem a sonoridade. Essa letra C está errada por conta da palavra truncada. Posso até considerar que ela é rebuscada e hermética, mas truncada não. Soturno se caracteriza como arcaísmo? Verdadeiro, posso considerar como palavra arcaica que não se utiliza mais hoje. Há figuras como elipse, há uma figura elipse e assíndeto. Olha, tem um assíndeto aqui também, aí é verdadeiro. O que é um síndeto, gente? O que é um síndeto? Lembra das orações coordenadas assindéticas? Síndeto é conjunção. Conjunção. Se aqui tivesse vagueio campos noturnos e muros soturnos, paredes de solidão sufoca minha canção. Se eu tivesse esse e, ele seria síndeto. Seria uma figura síndeto. E paredes de solidão sufocam. Aí eu teria aqui um polissíndeto, que seria a repetição da conjunção aditiva e. Assíndeto, a nega o síndeto, quer dizer sem conjunção. Portanto, aqui eu tenho a letra E como verdadeira, tem a elipse, eu vagueio e tem o assíndeto, ou seja, não há conjunção ligando os versos. Nessa segunda questão, nós temos um texto do Olavo Bilac. Você leu? Segunda questão fala sobre esse lindo soneto do Olavo Bilac. É um soneto porque aí eu tenho 2 quartetos e 2 tercetos, como você pode observar. Tenho também rimas emparelhadas, que é separado com sagrado, vejo com protejo, com exceção aí lá dos tercetos, que o primeiro verso do terceto rima com o primeiro do segundo terceto. Entendeu? Veja, consomem, o primeiro verso do terceto, rima com o primeiro verso do outro terceto, homem. E assim vai, ó. Consomem com homem, baixeza com pureza, amar, aliás, trocar e amar
tá bom? Eu chamo isso de rimas emparelhadas. Embora esteja em outro verso, mas um verso casa com o outro verso. Aí eu chamo de emparelhada. Os dois primeiros quartetos são alternadas e a outra emparelhada, tá bom? Então, apelando ao sentido aí, eu tenho: ao coração que sofre separado do teu, o exílio em que a chorar me vejo. Não basta apenas o afeto simples e sagrado, não, com que desventura me protejo. Ou seja, ele não quer o simples afeto e sagrado, a ideia do amar. Ele quer ter um amor real, vivido em terra, não simplesmente dizer que ame. Isso é mostrado na próxima estrofe. Não me basta saber que sou amado, não quero somente a palavra amor. Nem só desejo teu amor, desejo ter nos braços o teu corpo delicado, ter na tua boca a doçura do teu beijo. Ele quer um amor físico, terreno, não só em ideia. Tá certíssimo, né? Mas isso era um tabu na época em que foi escrito esse soneto. E as justas ambições que me consomem, ele diz que é justo ter esse amor terreno, não me envergonham a baixeza. As pessoas tinham costume de dizer que vai ter o ato sexual somente depois de casar. Ele não está com paciência de esperar, ele quer viver o amor agora. Não me envergonha essa baixeza, não há que a terra pelo céu trocar. E mais eleva o coração de um homem ser de homem sempre, e na maior pureza ficar na terra e humanamente amar. Ele não quer um amor espiritual, né? Um amor que dure séculos no espírito. Ele quer uma coisa terrena, para agora. Quantas estrofes e quantos versos há? Nós temos 4 estrofes que caracterizam um soneto, 2 quartetos e 2 tercetos. Coloque na frente aí, é um soneto. Quais versos rimam? A gente já falou aí. O primeiro com o terceiro, o segundo com o quarto, nas 2 estrofes. Eu tenho rimas alternadas e nos tercetos emparelhadas, em que o primeiro rima com o primeiro do outro terceto e assim por diante. Nos trechos, ao coração que sofre, eu tenho uma personificação, o coração não sofre. Coloquei características humanas em um ser que não é humano, né? O coração faz parte do homem e nem é o coração que sofre, é o cérebro, doido, imbecil, né? Então, aí eu tenho uma personificação, então é o último quadrinho que você vai marcar o X. O exílio a quem chorar me vejo, e aqui eu tenho uma clara inversão sintática, é notório isso aí. Me protejo, eu me protejo. Eu tenho uma elipse, né? O eu, o sujeito aí está oculto, caracterizando uma elipse. O último quadrinho é o correto, tá bom? No poema, letra D, o eu lírico defende um amor terreno, claro, ele não quer um amor espiritual, que se realize não só em sentimento, mas também fisicamente. Perfeito. O item D está correto. Flor Bela Espanca, essa portuguesa muito boa na arte de escrever, muito triste, depressiva também, ela escreve um poema autodefinidor. Ela tentou se definir como confusa, mas ela se definiu. É como se ela estivesse diante de um espelho falando para o interlocutor que seria ela mesma. Nós temos aí também um soneto, 4 estrofes, 2 de 4, 2 de 3, clara estrutura de um soneto. Vamos ver o tipo de rima antes da gente analisar o soneto? Perdida com dolorida, norte e sorte. Eu tenho rimas opostas aí. O primeiro com o quarto, o segundo com o terceiro. Esvaecida, incompreendida, forte e morte. Também eu tenho rimas opostas. O primeiro com o quarto, o segundo com o terceiro. E eu tenho rimas também emparelhadas, mas não emparelhado o primeiro com o primeiro da outra. Veja, deixa eu ver. V não rima com sonhou. V rima com porquê.
V, nós temos rimas aí alternadas. V com porque, nós temos aí o primeiro com o terceiro. Ser com ver, o segundo com o segundo do terceiro. E encontrou e sonhou com encontrou. Note que rimas aí são bastante emparelhadas. Ok? Depois que a gente analisou a física, estão também em versos regulares, né? Olha o tamanho deles aí. Agora vamos entender o diacho do sentido desse poema, pelo amor de Deus. Note, eu sou a que anda no mundo, não, eu sou a que no mundo anda perdida. Eu sou a que na vida não tem norte. Ou seja, o primeiro e segundo verso fala que ela está perdida, ela não se encontrou. Sou a irmã do sonho, ou seja, vive sempre à margem do sonho, inveja o sonho, não tem um sonho, não sei interpretar isso aí. E desta sorte, aí é um conector causal, é por causa dessa sorte, ou seja, por ser a irmã do sonho, ela é crucificada, ela é adolorida. O que seria ser a irmã do sonho? Interpreta para mim aí. Sombra de névoa tênue e esvaecida. Olha que fraqueza dela, né? Ela sempre vive à margem de a sombra de névoa. Ela nem é uma névoa, ela é a sombra de névoa. Tênue, é fina, né? E esvaecida. E que o destino amargo, triste e forte impele brutalmente, empurra para a morte. Alma de luto sempre incompreendida, pobre dela. Sou aquela que passa e ninguém vê, sou a que chamam de triste sem o ser. Ou seja, como é que ela diz que ela é triste, perdida, sem o ser? Que não existe realmente uma causa para isso. Ela simplesmente é. Sou a que chora sem saber porquê. Sou talvez a visão que alguém com letra maiúscula sonhou. Alguém importante, uma pessoa, um nome próprio aí. Alguém que veio para o mundo para me ver e que nunca na vida me encontrou. Aquela ideia de sempre uma pessoa ter um par, mas esse par não encontrou a pessoa. Pobre da flor bela, né? Os próximos itens diz: responda de certo ou errado. Percebemos na poesia uma mulher perdida em busca de sua própria identidade? Eu posso colocar, veja, estou usando o verbo poder, posso colocar isso como correto. Sou aquela que anda perdida, ela está tentando se definir. Em busca de sua própria identidade foi o que eu fiquei pensando. Eu vou colocar isso aqui como verdadeiro por conta da mulher perdida, que ela não se compreende, isso pode representar uma busca. Escrevendo o substantivo sonho com inicial maiúscula, dá maior ênfase, exalta o simbolismo da palavra? Pode ser. Vai depender de como eu interpretei essa palavra sonho. Eu interpretei como ela dizendo, sou a irmã do sonho, esse sonho ser a perspectiva de vida dela. Algo que ela quis e não foi. Colocou-se com letra maiúscula para dar ênfase, o tamanho desse elemento na vida do eu lírico. É uma possibilidade. É complicado lidar com subjetivismo, então eu vou colocar como verdadeira. Os adjetivos crucificado e dolorida remetem à sua capacidade de fugir da realidade, da dor que aprende. Eu não acho como fugir da realidade, mas como eu vejo dessa forma. Como resultado de ela ter um sonho e não alcançar. Eu não vejo como fuga da realidade. E eu, Vitor, coloquei isso aqui como falso. Ah, Vitor, eu coloquei como verdadeiro. Dependendo de como você viu, isso aí pode ser verdadeiro. É um pouco complicado lidar com questões subjetivas. Eu vou colocar como falso. Que ela não vejo aí uma fuga da realidade por ser crucificada e dolorida.
No segundo quarteto, no segundo quarteto, a utilização de palavras que remetem à escuridão, desilusão, sombra, névoa, luto, claro, óbvio, bem como muitas outras que sempre trazem à tona todo o desespero, culpando o destino pela sua aproximação com a morte, talvez desejada, verdade, talvez desejada uma vida de lamúria como ela vive, é compreensível tanta tristeza e uma morte desejada, sombra, névoa, luto. Isso pode ser detalhes, índices de um desespero que, como é que está dizendo aí? Que traz à tona o desespero, culpando o destino, é por conta do destino, ela pode culpar, eu posso entender que ela está culpando, e sempre desejar a morte. Eu coloquei como verdadeiro. A falta de atenção, a discriminação que sofria é marca forte? Eu não vi discriminação aí. Se o candidato aí viu, coloca como verdadeiro. Eu não vi discriminação. Por todos perceberem nela apenas a tristeza, o chorar, que confessa, isso aí eu vi, que as pessoas olhavam-na como triste e ela diz, sem eu ser. Mas isso seria discriminação? Ah, Vitor, seria discriminação por isso, por isso, por isso. Você pode colocar como verdadeiro. Isso aqui são interpretações minhas, que eu coloquei como falso. Flor Bela enfatiza que não sabe se autodefinir porque não se encontrou. Ah, gente, isso pode ser verdadeiro e falso. Eu vejo que ela tentou se autodefinir. Sou a atriz que anda no mundo perdida. E também está certo porque ela ainda não se encontrou. Mas quando ela diz, sou a que anda perdida, todo o texto não é um retrato dela? Ela não está tentando se definir, ela não se definiu como triste? Eu, Vitor, coloquei isso aí como errada. Eu acho que ela se autodefiniu. A vontade de encontrar o amor é a causa de todo sofrimento? Eu coloquei como falsa. O amor também mas seria uma das causas do sofrimento. Aquela que veio para o mundo encontrar outra pessoa e não a encontrou. Eu vejo como possibilidade, é uma das. Agora isso aí não tem para onde correr, eu sempre vou ver como isso aí como falso, tá? Não é a causa de todos os sofrimentos, é uma das. Falso. O desejo de ser vista, amada, compreendida por alguém que nunca encontrou motiva, olha aí, olha como é diferente. Motiva o eu lírico a ser triste? Óbvio que motiva. Tá verdadeiro. É um dos motivos que a leva a ser triste. Esse último texto, de caráter subjetivo, para colocar de verdadeiro e falso, é um pouco mais complicado. Depende de muita contextualização. Então, tem alguns dados que vão ser efetivamente verdadeiros ou falsos e tem outros que podem ser. Depende da sua capacidade de análise. Como a URCA trabalha esse contexto? É o que você vai descobrir agora nessa prova. Veja as minhas discordâncias em relação à URCA, porque eu comento o gabarito na apostila de vocês. Tá bom? Gente, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!